A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo na santa e bendita paz de Cristo. Eu espero que com vocês também estejam. Tudo bem com vocês, com vossa família, com tudo que é seu. Desejo que tudo esteja na bendita e santa paz do Senhor. Amém? Estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para o canal, mais uma mensagem da parte do nosso Deus, que eu trago aqui para compartilhar com vocês, para a nossa meditação, para extrairmos algumas lições. A mensagem de hoje tocou muito forte ao meu coração. Eu fui ao ciclo de oração hoje e lá o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu me alegrei com ela, pensando, só em pensar nesse versículo. A palavra que foi lida lá foi outra totalmente diferente, mas uma coisa foi chamando outra e de repente eu estava com esse versículo na cabeça e me alegrando com o céu, com Jesus. E como se não bastasse, a irmã, quando recebeu a oportunidade, e outra irmã recebeu a oportunidade também para trazer um versículo, ela, quando levantou, que saudou a igreja, falou o mesmo versículo, que é esse que nós vamos ler, que era o que estava me alegrando ali. Eu estava me alegrando nessa palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Ninguém falou essa palavra no trabalho, mas ela veio ao meu coração depois disso. Aí a irmã falou. Aí eu resolvi trazer. Eu já ia gravar um vídeo hoje, mas a palavra não ia ser essa, ia ser outra mensagem. Mas já como ela tocou muito forte, eu resolvi trazê-la então. E vou contar uma experiência pessoal onde ela se encaixa, que justamente era isso que eu estava pensando lá no trabalho, no ciclo de oração, e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é misericordioso nas nossas vidas. Amém? Mas antes da gente começar a mensagem de lermos, eu já peço, se você é novo aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha os vídeos, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum. E quando você interage, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele também passa para outras pessoas. Eu tô com um probleminha, se os irmãos escutar algum barulho, tem umas pessoas conversando na rua e tem cachorro latindo. Os irmãos, perdoem o barulho, a minha rua é bem movimentada. Mas vamos ler então qual foi a palavra, qual foi a mensagem, qual foi o versículo que o Senhor tocou tão fortemente ao meu coração. A palavra foi maravilhosa do trabalho, todos os versículos que ali saíram, os louvores, foram de suma importância, todos tocaram. Não sentiu a presença de quem não estava. Porém, essa veio assim, ficou na minha cabeça. Me lembrando de algo que já tinha acontecido comigo, onde o Senhor, Ele agiu dessa forma. Agora, por quê? Porque a palavra que a irmã trouxe foi falando, no livro de Ezequias, falando sobre quando Deus deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Ezequias disse ao Senhor que andava em retidão, que atentasse para o coração dele, que ele foi um homem reto. E aí Deus se compadeceu e deu mais 15 anos. A mensagem, a palavra foi essa. A partir dessa, Deus colocou no meu coração essa outra aqui que diz assim. Salmos 139, apenas o verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Amém? Um versículo parece até simples, você lê, conhecido, mas ele tocou fortemente o meu coração hoje, naquele trabalho no ciclo de oração. Do nada, eu me peguei pensando nele, como Deus ele é misericordioso, como o Senhor cuida de nós, como trabalhar dele nas nossas vidas é lindo. Não perde nada aqueles que deposita sua confiança em Deus. A gente não perde por acreditar, por confiar, por amar, por adorar. A gente só ganha. Porque o Senhor, Ele não é... Como é que eu posso dizer? Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não está alheio ao seu sofrimento. E muitas vezes a gente está vivendo determinada situação que a gente fica pensando, meu Deus, eu não aguento mais. Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor vai demorar para me responder? Tudo tem seu tempo. Não é verdade? Tudo tem um tempo determinado, a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O tempo melhor é o tempo dele nas nossas vidas.
Nós nos apressamos e a gente às vezes quer no ato, né? Na hora. Mas o Senhor sabe o momento certo. Então, eu pensando, é a minha experiência. Eu passei determinada situação, eu vou contar por alto. Eu passei determinada situação difícil. Difícil em que sentido? Difícil porque a situação, ela me afastava cada dia mais da presença de Deus. Quando eu digo da presença da casa do Senhor, ela me afastava cada dia mais de estar na casa de Deus. E eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de cultuar na casa de Deus. Eu gosto de estar no templo. E isso me incomodava, o fato de eu não estar presente. Duas coisas muito fortes. Uma delas era o trabalho. Eu trabalhava período da noite, já fazia muitos anos que eu tinha ido para o período da noite. E era algo que eu poderia resolver, mas não era fácil. E a outra situação, mais difícil ainda. E eu não cheguei a pedir ao Senhor, abrir a boca, fazer uma oração, pedir a Deus que Ele me ajudasse naquela situação que eu queria voltar a cultuar, que eu queria voltar à presença dEle, a estar na casa dEle. Eu não cheguei a dizer. Por que eu não cheguei a dizer? Porque a situação que eu estava vivendo foi escolha minha. Eu escolhi. É bem verdade que o horário do trabalho não foi escolha, eu só tinha aquela opção. Estava acontecendo algo na minha vida que eu não tinha como ficar no dia. Tinha que ir para a noite. Mas eu poderia abrir mão se eu quisesse. Eu não estava amarrada. Eu poderia abrir mão. Simplesmente. E a outra situação, eu poderia resolver também. A solução estava na minha mão. Mas a outra situação, se eu resolvesse, eu ia ferir uma pessoa. Ou algumas pessoas. Quando eu digo ferir, eu ia entristecer. Eu ia entristecer alguém se eu resolvesse na maneira que eu queria resolver. Para eu estar na casa do Senhor. Para alguém pode não ser nada. Você pode dizer, não, eu cultuo em casa, eu cultuo em qualquer canto. O importante é a gente cultuar, é a gente adorar. Eu concordo. Mas eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de estar no templo, junto, reunido. Então isso para mim doía. Isso para mim pesava. O fato de eu estar cada vez mais distante. Eu estava cada vez mais longe. E eu sentia que era muito difícil para eu voltar. Para eu conseguir cultuar na casa de Deus. Então o que acontece? O meu coração desejava todo dia, toda hora, todo instante. O meu coração desejava. Eu não falava, não saía palavras da minha boca. Mas às vezes eu estava fazendo as coisas, eu parava, vinha aquela lembrança, aquele desejo lá no fundo de estar vivendo uma outra situação para poder estar na casa de Deus, para poder cultuar. E eu pensava, chegava ao ponto de cair uma lágrima dos olhos, de escorrer uma lágrima dos olhos de tanto que o coração estava pesado, de querer viver uma situação e não poder. E não está vivendo, aliás. Não está vivendo. Está vivendo outra que você não queria estar. Não existe momento da vida da gente que a gente faz escolhas erradas. E que quando a gente está vivendo as escolhas, a gente pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Não era essa vida que eu queria. Eu queria outra. Eu queria estar mais próxima de Deus, que muitas vezes aquela vida te afastou. Eu queria estar mais próxima do Senhor. Eu queria estar na sua casa. E eu não posso. Aí bate aquele arrependimento. Eu vivi arrependida. Mas por que eu não dobrei o joelho e não orei? Eu não abri a boca para falar com Deus, para pedir que Deus me ajudasse? Porque eu não tinha cara. Eu não tinha cara de orar a Deus pedindo que Ele resolvesse algo que eu mesmo me coloquei. Que eu podia resolver. Eu podia resolver. Mesmo que alguém ficasse triste, mesmo que eu precisasse abrir mão de alguma coisa, porque eu ia ter que abrir mão. Mas eu podia resolver. E não estava resolvendo. O que é que acontece? Durante todo o tempo, do coração tá pedindo. Quanto mais os dias se passavam, mais meu coração pedia, mais a vontade aumentava. Aquele desejo que vinha lá de dentro. De voltar à casa de Deus, de voltar a adorar, de voltar à minha plena comunhão. Um belo dia, não demorou muito. Quando a vontade foi aumentando, poucos dias. Deus resolveu as situações, que era mais de uma. De uma maneira que ninguém podia dizer nada. Ele resolveu da maneira dele
E foi a maneira que o ser humano não pôde fazer nada, nem dizer nada. Eu só pude aceitar. Foi duro. A maneira que Deus resolveu não foi fácil. Doeu em mim e doeu em alguém também, acredito. Foi forte. Mas resolveu definitivo. Foi fazendo, foi dando a solução e eu voltando. A casa dele é servir. Aquelas amarras que eu tinha, as amarras que me prendiam, Deus tirou de imediato. Agora, por que doeu em mim? Porque eu sofri. Porque a gente paga pelas nossas escolhas, não tem o que fazer. Eu canso de dizer isso nos vídeos, sejam boas, sejam ruins, pagamos por nossas escolhas. Então, se eu escolhi e não escolhi certo, o Senhor resolveu me libertar ali da escolha e me trazer de volta para o seu caminho, onde Ele queria que eu ficasse, tinha que doer em mim. E o preço, como é que eu ia pagar? Da semeadura, a lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Seria fácil demais a gente fazer as escolhas erradas, sair dela sem uma lágrima, sem derramar uma lágrima. Não acontece. A gente sofre. Mas graças a Deus, o Senhor, Ele resolve. Quando Ele resolve, quando Ele soluciona, é definitivo. Ninguém pode dizer nada, porque sabe, olha e diz, ali foi o Senhor que resolveu. Não tinha como um homem fazer. Só o Senhor podia fazer. E foi dessa forma. E hoje eu estou cultuando na casa do Senhor. Eu estou adorando, eu estou servindo pertinho dEle, como o meu coração sempre desejou. O emprego, não tenho mais. Foi uma das coisas que o Senhor libertou. Ele libertou. Mas tem coisas que para a gente ganhar, tem situações na vida que para a gente ganhar, a gente precisa perder. E nós temos que ter maturidade para entender que tem coisas que para você ganhar ali, você perde aqui. Você precisa perder algo aqui para você ganhar algo ali. Aconteceu comigo assim. Eu perdi para ganhar. Mas o que Deus tem para você depois é maior e melhor. É como a Bíblia diz, o que eu faço, tu não entende. O que eu faço hoje, tu não entende. Mas entenderá depois. Tu não entende agora. Então, com tudo isso, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a situação que você está vivendo, os problemas que você está passando, que eu não sei quais são, mas eu sei que essa palavra tem endereço certo. Nada está alheio à vontade do Senhor. Não está perdido. Se você não está com coragem de falar, mas o Senhor sonda teu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Sem que haja uma palavra na tua língua, como diz o versículo. Então tu aguarda, confiando no Senhor, porque Ele sabe que é melhor para você. E se tu tiver com o coração sincero e verdadeiro, a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E Ele não despreza. Se tu tá com o coração aberto verdadeiramente, entrega só nas mãos do Senhor. Fica confiante que não precisa tu tá falando para o Senhor resolver, não. Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente bata. Ele manda a gente clamar. A Bíblia manda. Mas existem situações que a gente às vezes não tem força para clamar. Não tem coragem de falar, mas o Senhor conhece. Sabe de todas as coisas. E Ele ouve o pedido do teu coração. Ele ouve a oração do teu coração. Não te preocupas, não. Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano em tudo. É um Deus onipotente. Todo o poder foi entregue a Ele. Todo o poder está nas mãos dEle. Então somente confia no Senhor. Então Deus colocou no meu coração essa vontade de trazer aqui essa mensagem, de contar essa experiência. Eu não contei toda, é longa. E mesmo para a gente contar toda, a gente implica em nomes e não convém. Mas saiba que não existe situação difícil que Deus não possa resolver. A tua pode ser o que for, Deus pode resolver. Amém? Então fica todos na paz de Cristo. Agradeço a presença de vocês aqui e espero. Já fica o convite para o próximo vídeo. Espero todos vocês aqui de novo no próximo. Desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para sempre. Continuo dizendo, vocês estão nas minhas orações. Todos os dias oro a Deus e apresento todos os inscritos desse canal. Mesmo não conhecendo ninguém. Mas o Senhor conhece você por dentro e por fora. E saiba que aquele teu problema não está alheio a Ele. Nada. Ele conhece toda a tua vida. Te conhece por dentro e por fora. Amém? E tudo no seu tempo vai chegar. A seu tempo, todos damos glória.
Amém? Então fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.